Boa noite a todos os irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que tudo que for dito, primeiro o agrade, depois traga consolação e exortação para o seu povo. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, colocamos-nos diante do Senhor, reconhecendo nossas limitações, pequenez, mas entendendo que toda capacitação vem sempre do Teu Espírito. Nós te louvamos, Senhor, pelo culto que estamos prestando a Ti, por nossa reverência, por nossa atenção, e te suplicamos, ó Deus, que agora nos dê a concentração que necessitamos para acompanhar todo o raciocínio lógico que será desenvolvido diante da Tua palavra. Que o Senhor seja com a mente de todos nós e que, ó Deus, haja destreza e comunicação clara por parte do pregador. Em nome de Jesus, amém. Na semana passada nós começamos a série intitulada Teologia da Modéstia. Eu afirmei para os irmãos que o propósito é chegarmos a conclusões equilibradas e bíblicas diante de um tema tão tenso e complexo e que normalmente nós nos deparamos com exageros, ataques, julgamentos e muito legalismo quando se fala sobre vestimenta, práticas e costumes nas igrejas evangélicas. Então, deixe-me começar mencionando para os irmãos um testemunho real de uma moça que, após algum tempo sendo reprimida nesta área da vestimenta, ela procura a liderança e faz a seguinte pergunta: será mesmo que eu preciso ficar toda horrorosa e mal cuidada para amar Jesus? Ela continuou: nesta igreja não posso usar maquiagem, não posso usar uma calça, não posso me depilar, não posso cortar o cabelo, fazer unha, eu não posso praticamente nada. Por que o cristianismo é tão proibitivo? Mas a real pergunta que essa moça deveria ter feito era: isto realmente é cristianismo? Um determinado pastor na internet afirmou, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção em suas palavras. Tratando sobre esse assunto, ele disse: Deus nos criou com pelos e removê-los, seja das pernas, das axilas, etc., é uma ingratidão a Deus, que fez com que tudo mais fosse bom na criação. Ele continua: depilação é pecado de sensualidade e lascívia, pois provém do desejo de exibir o corpo e mostrar nudez, sendo também pecado de vaidade e de soberba. E ele conclui: assim, quem se depila não é um liberto de Jesus. Infelizmente, nós estamos rodeados por esse tipo de perspectiva teológica, e isto acaba em algum momento nos atingindo e nos afetando. Existem ainda e ao nosso redor, nos nossos dias, denominações que dizem para homens e principalmente para as mulheres que até mesmo existe um certo tipo de corte de cabelo que agrada a Deus. Eu conheço, meus irmãos, inúmeras pessoas que sofrem e já sofreram por causa desta forma de algumas igrejas tratarem os cuidados corporais. Eu quero tentar, nesta noite, desmistificar algumas destas ideias. Logo de início, diante deste quadro tão forte, legalista, restritivo, antes de fazer uma abordagem mais bíblica, eu quero trazer um alerta.
Como nós estamos percebendo nas palavras que estamos lendo, é um grande risco um crente ficar à mercê dos usos e costumes denominacionais. Por mais bem intencionado que determinados líderes e denominações possam ser, corremos o risco, como igreja e denominação, de minar a liberdade que os cristãos deveriam ter. Tudo em nome de uma espécie de zelo que é resultado da opinião e de uma certa tradição que é imposta sobre as pessoas. Certamente nós não estamos diante de padrões que agradam a Deus e fomentam a piedade, simplesmente por estarem numa lista de regras na igreja. Estas regras acabam muitas vezes infantilizando os crentes e os tratando como incapazes de pensar e de tomar suas próprias decisões. Esse formato não fomenta crentes pensantes, crentes maduros e crentes capazes de tomar decisões com bom senso e discernimento. Esta é a meta de uma igreja bíblica e saudável. Por outro lado, o risco, o perigo, é entregar-nos aos próprios prazeres, vontades e sensações nesta área. O nosso coração enganoso pode muito bem trazer para nós um certo senso de autonomia e fazer com que venhamos a desvirtuar todos os padrões morais e bíblicos. Nos levar para a posição em que passamos a acreditar que não precisamos mais prestar contas com ninguém a respeito da nossa imagem, porque se trata de uma questão apenas no âmbito da individualidade, e não é bem assim. É preciso alertar que fazer aquilo que nós queremos, gostamos e nos faz sentir bem, não nos dá nenhuma garantia de que também temos o padrão certo e seguro que agrada a Deus. No fim das contas, nós precisamos nos nortear pelas Escrituras e fazer algumas perguntas valiosas. O que Deus fala sobre como nós nos relacionamos com o corpo e a beleza? Como podemos pensar biblicamente sobre o processo de cuidado da própria aparência? Eu quero desenvolver com os amados 2 tópicos essa noite. Eu vou precisar da sua paciência, porque esses tópicos são um pouco técnicos e eu vou precisar que você se concentre. Mas o propósito é dar dor de cabeça para você mesmo. O primeiro diz respeito ao problema do dualismo. Eu quero falar um pouco sobre isso, alma-corpo. Algo que acontece, nós não percebemos, às vezes nem sabemos, mas que precisa ser mencionado. E o segundo tópico diz respeito à estética à luz das Escrituras. Eu quero falar do Deus da estética também essa noite. Então vamos começar pelo primeiro tópico. O que nós queremos dizer com dualismo, alma, corpo? Quero dois textos bíblicos analisar com você. Abra sua Bíblia em Provérbios 31, o famoso texto da mulher virtuosa. Provérbios 31, versículo 30. Provérbios 31, versículo de número 30. Como você interpreta esse texto? O versículo diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. O que esse texto parece ensinar é que ninguém deve se preocupar tanto com graça e formosura, beleza, estética, que se preocupar com isto é cair no pecado da vaidade. Essas coisas são enganosas, como o texto menciona, mas a verdadeira preocupação deveria ser outra.
deveria ser o temor do Senhor. O coração é que de fato importa. A vida piedosa é que trará louvor. Está conseguindo perceber um dualismo nas minhas palavras? Interior, valioso, e exterior, degradado, sem nenhum tipo de valor e atenção. O que importa é o interior. O que parece importar são as questões da alma. Ninguém deveria estar preocupado com aparência externa, porque isso não traz nenhuma vantagem espiritual. Este é o argumento que nós ouvimos. Isso não tem nenhum valor. O problema é que não é exatamente isto que esse texto está ensinando. O texto está condenando a busca pela graça e formosura ao deixar de lado o temor do Senhor. A ideia é que uma corrida desenfreada pela estética e pela aparência, sem que tenhamos uma atenção com o coração, sem que tenhamos um coração moldado e trabalhado pelo Senhor, não trará nenhuma vantagem para o homem nem para a mulher. Será justamente a beleza que procede de um coração piedoso que será louvada. E essa aparência nós iremos perceber, o exterior, ele é condizente com o nosso interior. Uma maneira simples e fácil de você perceber que o exterior é julgado pelo interior, basta lembrar as palavras dos ensinamentos no Novo Testamento que diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas discursam, falam, professam, porque isso traz à tona o coração. Nós poderíamos parafrasear esse texto e dizer: as pessoas se vestem de acordo com aquilo que tem no seu coração. Se tem temor ao Senhor, eu vou me vestir de acordo com isso. A minha beleza será de acordo com o temor do Senhor. Na verdade, se nós olharmos para esse texto e estivermos aqui descaracterizando o exterior a partir desse versículo, por conta do contraste que é feito com o temor do Senhor, é preciso lembrar que sem o temor do Senhor, nada mais tem valor. Não é só a beleza que não tem valor. Pense, por exemplo, em adquirir conhecimento. Pense em adquirir inteligência, capacitação. Sem o temor do Senhor, isso não tem nenhum valor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Pense em posições, status, riqueza. Sem o temor do Senhor, é inútil. Não trará satisfação, não trará realização. É nesse sentido que o texto afirma que, ao pensar na formosura, não devemos buscar a formosura pela formosura. Mas a mulher que teme a Deus, ela terá tanto beleza interior, quanto ela se preocupará com a sua beleza exterior. A ideia não é que a mulher piedosa tem que ser feia, mas que a beleza da mulher piedosa é proveniente de um coração belo aos olhos de Deus. O que o autor está dizendo é que não vale nada ter a parte exterior agradável, chamativa, bela, e um interior corrompido, que é o que normalmente acontece. Uma grande preocupação com o exterior, e a vida piedosa e de santidade normalmente é negligenciada. Seriam, basicamente, as palavras de Jesus ao dialogar com os fariseus, quando ele adverte que aqueles líderes religiosos não passavam de sepulcros caiados.
É interessante pensar nessa figura do sepulcro caiado, porque fala de aparência, fala de beleza. Um sepulcro pintado, ele dá a aparência de ser algo novo, de ser algo bonito, mas se você se aproximar um pouco, você vai começar a perceber a decomposição da carne que está ali dentro. Este é o grande ponto, o cuidado da alma, o cuidado do coração, para que tudo aquilo que viermos a fazer seja condizente com a nossa fé. Nós iremos desenvolver isso no decorrer dessa série e vamos perceber mais à frente que modéstia tem muito mais a ver com o coração do que com o exterior. Um outro texto muito comum para esse dualismo evangélico é 1 Timóteo 4,8. Vá agora para um texto do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. E aí, para os irmãos que gostam de academia, receba. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade, esta sim, tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. Está vendo? Paulo, então, deixa muito claro que não devemos perder tempo com musculação, academia, esportes, isto é, futilidade. Não devemos cuidar do corpo, devemos usar o nosso tempo para cuidar da alma. Está percebendo o dualismo surgindo? Mas, e se eu dissesse que Paulo não está falando aqui nesse texto sobre corrida, esporte, musculação, academia? Quando Paulo vai anunciar essa frase, o que Paulo está claramente querendo dizer, o que ele tinha em sua mente, à luz do contexto da passagem, diz respeito a uma rígida disciplina corporal religiosa que era imposta aos homens pelos falsos mestres. Então, quando Paulo fala de exercício físico aqui, ele está falando de uma outra coisa, e não do que a gente entende por exercício físico. Veja, por exemplo, os 3 primeiros versículos de 1 Timóteo 4. Olha o que o texto diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqueles líderes heréticos estavam impondo um certo sacrifício do corpo para que pudesse se atingir um patamar de religiosidade. Então, eles estavam falando de uma espécie de dieta rigorosa dentro do contexto religioso, além de proibir que eles desfrutassem dos prazeres que o corpo pode dar, dos prazeres que o corpo pode oferecer. A ideia, então, é que o corpo fosse limitado a alguns tipos de exercícios ascéticos para que houvesse, de fato, piedade, para que houvesse crescimento. Algo muito próximo do que os judeus pensavam a respeito de legalismo. Mas aqui nós temos um outro grupo, é o grupo do protognosticismo. É uma seita que está surgindo, que está nascendo e que tem uma grande desvalorização pelo corpo. Então, para aquelas pessoas, eles estavam muito preocupados em descaracterizar
o corpo, de limitar o corpo, inclusive de prazeres sexuais, como é o caso do casamento e coisas do tipo, porque eles entendiam que isso, de fato, seria algo vantajoso para a vida piedosa. Mas o apóstolo Paulo os denuncia, dizendo que eles são falsos mestres e que seus ensinos são ensinos de demônios. Ou seja, não existe aqui nenhum dualismo alma-corpo. Paulo não fala aqui sobre exercícios do tipo que nós fazemos em academia. Não há motivo algum para o crente desconfiar dos esportes e enxergar o tempo investido no exercício físico como futilidade. Nós podemos nos exercitar em paz, na tranquilidade de que, se nós cuidarmos do nosso coração e dos nossos olhos, nós não estaremos desagradando a Deus. Então é bem comum essas interpretações e atitudes negativas em relação ao cuidado do corpo, estética, ginástica e coisas desse tipo no meio evangélico. Isso vai se infiltrando e aparenta ter um caráter de piedade no nosso meio. Muitas pessoas têm a ideia de que o cristianismo é contra qualquer dádiva que venha do corpo, beleza, prazer, diversão ou coisas do tipo. Mas isso é chamado na história da igreja de ascetismo. A ideia de que o caminho para a santidade é uma autonegação severa do corpo. Só que a fonte do ascetismo não é a Bíblia. A fonte do ascetismo são os filósofos gnósticos da seita primitiva e a filosofia de Platão. Esta corrente de pensamento que fala do corpo como algo vergonhoso, sem valor, sem importância, e, inclusive, tratam o pecado sexual como o pior pecado na escala de pecados, porque jaz no corpo. A influência do ascetismo chegou a criar uma versão cristã da divisão de andares, a divisão de 2 andares. Existe um teórico chamado Francis Schaeffer. Este homem tem um grande valor no meio cristão, é um apologeta. Na cadeira de apologética que eu ministro no seminário, nós paramos um tempo para falar um pouco sobre ele, e na escola bíblica que os irmãos estão estudando sobre teologia e arte, vocês estão ouvindo falar também sobre Francis Schaeffer. Ele é muito relevante. Ele falou de um dualismo que passou a existir no mundo, principalmente no período medieval. E esse dualismo, ele tinha na sua parte superior o sagrado e na sua parte inferior o secular. E este abismo que foi criado, ele gerou uma linha que Francis Schaeffer chama de linha do desespero. E ele diz que transpor do secular para o sagrado e do sagrado para o secular se tornou praticamente impossível dentro do contexto que nós vivemos, e isso vai gerar nas pessoas falta de identidade, vai gerar nas pessoas uma má compreensão de quem elas são, do corpo, da própria sociedade. E ele estava certíssimo, porque com base nesta visão de um dualismo, nós temos uma espécie de protótipo de cristianismo de 2 andares. O que é isso? Sagrado secular, em que no sagrado nós temos o espírito, as coisas da alma. Nós temos, por exemplo, o trabalho na igreja, servir à igreja, pronto, é o que tem de suprassumo na vida. Tanto que, em alguns momentos, o que acontece? Quando algumas pessoas querem se consagrar mais a Deus, a primeira coisa que elas pensam é: vou para o ministério, vou ser pastor. Mas elas não pensam que podem exercer sua profissão para a honra e glória de Deus e serem tão valiosas ali quanto um pastor é na igreja. Por quê? Porque já foi criado uma polarização
e que aquilo que nós fazemos na igreja, isto é grande, isto é sagrado, isso é espiritual, isso diz respeito às coisas da alma. No patamar de baixo, no que é secular, o que nós temos? Nós temos as coisas do corpo. Nós temos o corpo, nós temos as coisas intelectuais, nós temos o nosso trabalho profissional, nós temos relações sexuais e coisas do tipo. Tudo nesse andar das coisas seculares. E este patamar serve para criar uma espécie de prioridade. As coisas sagradas, então, têm grande valor. É aí onde nós devemos investir o nosso tempo. Mas e no corpo? Não, nós não devemos investir no corpo, nós não devemos perder tempo com essas coisas. É nesse ponto que C.S. Lewis diz algo muito importante. Ele diz: não há bem algum em tentar ser mais espiritual do que Deus. Deus nunca quis que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. Deus gosta da matéria. Deus inventou o corpo. Fabuloso, não é? Ao contrário, então, do ascetismo, a Bíblia trata o corpo como a fonte de bênçãos. Logicamente que o corpo pode ser instrumentalizado para o pecado, mas a fonte do pecado não jaz no corpo no cristianismo. Em vez disso, ela diz que o pecado origina-se no coração. O pecado origina-se na parte imaterial, na parte interior do homem. Na Bíblia, para a palavra coração, não aponta meramente para as nossas emoções. Significa o nosso eu interior, as nossas motivações mais profundas. Nós temos algumas passagens nos lembrando de que o pecado, ele inicia no coração, ele inicia no interior e não no exterior. Salmo 81, versículo 12. Salmo 81, versículo 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Poucas coisas são mais terríveis do que Deus nos entregar a nós mesmos. Esta é a grande punição no livro de Romanos, capítulo 1. Aparece 3 vezes esta expressão: Deus os entregou. Aqui nós temos: Deus entregou aos homens aos desejos do seu coração. Provérbios 4, 23, acredito que seja um texto mais conhecido dos amados irmãos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. E foi o próprio Jesus quem deu o checkmate nessa história. Quem trouxe para nós a afirmação mais categórica a respeito do pecado. Veja Mateus capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículos 18 e 19. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca é o aparente. Então é o que nós conseguimos ver. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Versículo 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Note nessa lista 2 pecados: adultério e imoralidade sexual.
Esses dois pecados são feitos com o corpo. Mas a condenação não é para o corpo. A condenação é para o coração. Adultério começa no coração. O corpo foi só o instrumento de efetivação, mas começou aqui, ó. O texto fala de imoralidades sexuais. As imoralidades sexuais não é resultado de Deus ter te criado um homem e Deus ter te criado uma mulher. As imoralidades sexuais, elas partem de um coração rebelde contra a vontade de Deus. Perceba que o interior é que está sendo julgado e aqui caracterizado. Por quê? Porque normalmente o exterior segue o interior. E se nós cuidarmos do interior, o exterior vai responder aquilo que nós trabalhamos na nossa alma. Ezequiel é um texto muito curioso. Ezequiel capítulo 14, eu não vou ler a passagem, só vou mencionar para os irmãos que querem anotar. Ezequiel 14, versículos 3 a 7. É um texto que fala sobre os ídolos do coração. O texto fala que os ídolos de adoração, eles não são apenas imagens que colocamos nas paredes. Na realidade, os ídolos mais perigosos moram dentro de nós, moram dentro do nosso coração. A mola principal do pecado não é termos um corpo, mas normalmente colocarmos em outra coisa, inclusive no corpo ou na nossa aparência e imagem, a proeminência que deveria pertencer somente a Deus. Além de Deus, colocar qualquer outra coisa no centro de nossa vida, transformando isso em ídolo. Quando nós dizemos que o nosso corpo acaba sendo o nosso cartão de apresentação, quando tudo que temos que oferecer é exterior, é porque nós já idolatramos o nosso corpo. Quando a sua mente inteira se volta apenas para a formação do seu corpo, para que ele seja exibido, isso aponta para algo bem mais sério do que simplesmente entrar ou sair de uma academia, tomar ou não tomar suplementos. Aponta para algo muito mais sério. O que está doente em você não é o seu corpo, é o seu coração. Você perdeu a visão. Você realmente não entende mais quem deve ser e deve estar na prioridade da sua vida. É isso que está acontecendo. Então, note que todas as condenações que nós estamos vendo, elas apontam para o interior, mas a condenação evangélica normalmente aponta para o exterior. Tem algum problema. Tem algum problema muito sério, porque nós estamos errando o alvo. Nós não vamos conseguir pureza, vida de santidade, crescimento e maturidade, atacando o que a Bíblia diz que não é o alvo. O alvo é a alma, o alvo é o coração. Precisamos, de fato, cuidar dele para que nós possamos entender que o corpo apenas responde ao coração. É perigoso, meus irmãos, ter uma doutrina da queda, do pecado, que superenfatiza tudo aquilo que nós fazemos. A teologia bíblica, ela é composta de alguns fundamentos. Normalmente dizemos 4. Criação, queda, redenção e consumação. São 4 elementos, não só a queda. Então, existem outros elementos importantes. Os seres humanos são chamados a serem mordomos do mundo físico criado por Deus, o que inclui o nosso corpo, e sermos responsáveis diante dele por tudo aquilo que fazemos. Eu não vou ler o Salmo 139, depois os irmãos podem ler com calma, mas você vai perceber que Deus estava nos tecendo, entretecendo no ventre da nossa mãe, cuidando de cada detalhe do nosso corpo, como se nós fôssemos uma peça de arte, uma manufatura nas mãos de Deus.
E Deus fez isso com todo cuidado e com todo zelo. Na época dos pais da igreja, segundo século, esta doutrina que nós vimos Paulo combatendo aqui, dos falsos exercícios que trariam a piedade, foi crescendo, foi se avantajando, a ponto da visão em relação ao corpo e cada vez mais sendo condenada. Justino Marte, um dos pais da igreja, ele escreveu um texto fantástico sobre o corpo. E ele diz o seguinte: devemos agora falar com respeito àqueles que pensam maldosamente a respeito da carne. Essas pessoas parecem ser ignorantes à obra completa de Deus, pois a palavra não diz: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que tipo de homem? Evidentemente, ele está falando de homens de carne, pois a palavra diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. É evidente, portanto, que o homem feito à imagem de Deus era feito de carne. Não é, então, absurdo dizer que a carne feita por Deus, a sua própria imagem, é desprezível e não vale nada? Às vezes, nós erramos e falhamos feio em nossas condenações e julgamentos. Acabamos, às vezes, até por pensar que quanto mais natural for o corpo, quanto menos enfeite, quanto mais simples o corpo, mais espiritual a pessoa é, porque menos ela investiu dentro desta área da estética e não está preocupada com isto, com esse tipo de futilidade. Mas isso é um equívoco. Principalmente porque muitas mulheres que a Bíblia elogia por sua beleza interior, Deus faz questão de falar da sua beleza exterior. A pergunta é: por quê? Nós temos tantos textos, vou mostrar para os irmãos, falando sobre a parte exterior do homem. Por que que mulheres tão formidáveis e santas precisariam ser destacadas também na sua vida de beleza exterior? Porque Deus se importa com isso. Deus se importa com o corpo. Se para ser piedosa precisa ser feia, pergunte para Sara. Lembra de Abraão? Já ouviu falar de Sara? Se você nunca ouviu, abre em Gênesis e conheça Sara. Gênesis capítulo 12. Versículos 11, 12 e versículo 14. Gênesis capítulo 12, versículos 11, 12 e depois o versículo 14. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Se a Bíblia está preocupada apenas com a parte interior, que história é essa? Para que falar disso? Sara era uma mulher de Deus? Sim. Era uma mulher formosa de aparência? Sim, também. Inclusive, Sara nem tinha como esconder sua beleza e sua aparência. Deus a fez bonita para a glória dele. Ser bonito não é pecado. Pode até trazer problemas, mas não é pecado. Rebeca, Gênesis 24. Lembre-se que José teve problema na casa de Potifar porque ele era bonito.
Gênesis 24, versículo 16. É o consolo para os feios, né, pastor? Gênesis 24, versículo 16. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Mais uma vez, a Bíblia faz questão de falar da formosura, da aparência de uma outra das grandes mulheres. Nós estamos falando das mulheres dos patriarcas. Elas são muito relevantes. E todas elas são descritas como belíssimas. Rebeca era uma mulher de Deus? Era. Era formosa de aparência? Sim. Não é pecado ser bonita. Raquel, Gênesis 29, 17. Avança só um pouquinho. Veja que vai falando de uma por uma, né? A gente podia intitular essa série As Modelos da Bíblia. Né? Gênesis 29, 17. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Mais uma vez, Raquel era uma mulher de Deus, mas, além de ser uma mulher de Deus, era uma mulher formosa de porte e de semblante. Nós temos muitos exemplos de mulheres lindas nas Escrituras, belíssimas. Abigail é um exemplo. Eu vou apenas mencionar, o texto é 1 Samuel 25, 3, e o texto nos diz que essa mulher era sensata e formosa, casada com um cavalo chamado Nabal, que teve um grande problema com Davi, e depois Abigail se torna esposa de Davi. Porque o homem que ela estava casada não era sensato como ela era. Mas o texto nos diz que ela era formosa. E eu queria chegar em Esther. Esther capítulo 2, versículo 7. Os irmãos conhecem a história de Esther? Toda a história do Império Persa. O Império Persa acabou, em determinado momento, se levantando contra a nação de Israel, emitindo um édito de que todo israelita precisaria ser assassinado. E aí nós temos a história dessa mulher aparecendo aqui. Versículo de número 7. Esther capítulo 2, versículo 7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. 3 descrições para falar da parte exterior dela. Sabe o que significa? ênfase no texto hebraico. A ideia é, esta mulher era belíssima, é o que o texto está dizendo. E sabe qual é o que é mais incrível nessa história de Esther? É que Deus salvou a nação de Israel da sua completa extinção. E o que Deus usou para isso? A beleza, a boa aparência e a formosura de Esther. Incrível, não é? Claramente, Deus não é contra a beleza. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, usa pessoas belas para que o seu plano seja concretizado. Olha que incrível. Não é pecado ser bonito, exibir beleza. Isto não é o pecado da imodéstia. Que Deus aprecie o que é belo,
Qualquer um, meus irmãos, que tenha contemplado um pôr do sol, já percebeu. E agora eu estou entrando na segunda parte da mensagem. O Deus da estética. O cosmos que Deus criou, ele não é apenas funcional. Isto é, não tem apenas um valor utilitário, mas ele também é intrinsecamente belo. Cada flor delicada, cada pássaro colorido, cada montanha imponente revela um Criador que se agrada de coisas belas, que se agrada de coisa bonita. O Deus cristão é o Deus da estética. Esse mesmo Deus criou o ser humano dotado de beleza estética, natural e de bom senso para perceber aquilo que de fato é belo. Pastor, parece então que a questão não é tanto a beleza natural, mas o enfeite. Será que Deus não seria contra o se arrumar, o se preparar e o se embelezar? A beleza natural, tudo bem, foi criada por Ele. Mas será que nós estamos falando de coisas diferentes? Será que Deus é contra uma pessoa se preparar e cuidar do seu próprio corpo para que possa se apresentar de maneira bela? Não seria esse o ponto? Pois vamos lá. Deixe-me te apresentar o Deus da estética nas Escrituras e tentar te responder essa questão. Nós vamos ver alguns textos valiosos agora. E aqui eu não vou mais falar de beleza natural. Eu vou falar agora de beleza estética, de enfeite, para você perceber que Deus ama também quando as pessoas se preparam. Deus gosta das coisas assim. Êxodo 25, versículo 31 a 33. A descrição do tabernáculo. Eu poderia dar uma aula inteira só sobre estética e o tabernáculo. O tabernáculo é espetacular para falar sobre isso. Eu quero falar só do candelabro. Êxodo 25, versículo 31. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastias sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as hastes que saem do candelabro. O que nós temos aqui? Se o propósito é apenas ter algo que possa iluminar o tabernáculo, nós não precisaríamos de uma peça deste formato. Nós temos aqui uma verdadeira obra de arte. E essa obra de arte nasce da mente de Deus. É Deus quem manda que o candelabro seja assim. Como ele é decorado? Não com representações angelicais, lembra do sagrado e do secular, mas com representações da natureza, flores, os objetos de beleza natural, que deveriam estar presentes no tabernáculo, no lugar da adoração, por ordem de Deus. Em outras palavras, o tabernáculo deveria ser belo, deveria ser enfeitado. Posteriormente, em Êxodo, encontramos a descrição das vestes do sacerdote. Êxodo 28, avança só um pouquinho e vai para o versículo 33. Êxodo 28, versículo 33. Em toda a orla das sobrepeles farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. O que está acontecendo aqui? Quando o sacerdote, então, entrava no tabernáculo, ele deveria levar em suas vestes uma representação da criação.
uma representação da natureza e levar toda a criação na presença de Deus. Há algo que deve ser notado nessa passagem e que o Francis Schaeffer, no livro A Arte e a Bíblia, chama atenção. Na natureza, a fruta romã, elas são vermelhas. Porém, estas deveriam ser de cor azul, púrpura e carmesim. Você já viu na criação alguma romã azul numa árvore? Não. E o que nós temos? Por que Deus fala de romãs azuis? Por quê? Isso é arte, isto é criação, isso é enfeite. As roupas dos sacerdotes deveriam ser coloridas, enfeitadas com a natureza. Olha que coisa bela o que nós estamos vendo e ouvindo. Quando nós falamos mais à frente do templo, em 2 Crônicas, vou só mencionar a passagem, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 6, é dito que a sala foi adornada de pedras preciosas. Ele usa essa expressão, adorno, enfeite. O templo era coberto de pedras preciosas para o ornamento. Não havia razão pragmática para isso. Não havia valor utilitário para isso. Deus simplesmente queria beleza no templo. Por quê? Porque Deus se interessa pela beleza. Deus valoriza a arte. Pastor, vamos para exemplos no corpo. Temos na Bíblia? Temos. É para Isaías 3. Isaías capítulo 3. A partir do versículo 18. Nós vamos estar aqui numa sessão que o profeta vai descrever a promessa de Deus de punir o seu povo por causa do pecado. E ele vai recorrer a uma ilustração de uma mulher que tem os seus enfeites arrancados. É interessante, o juízo de Deus é tirar a beleza dessa mulher, é arrancar a beleza dela. Perder os adornos é símbolo de maldição e de desgraça. Então veja aí o texto, versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, parece que ele está falando dos nossos dias, né? Os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão? E por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo, em lugar de formosura. Em outras palavras, o povo do Senhor é descrito como uma bela mulher, mas, por conta do pecado, o juízo que virá sobre ela é tirar a sua formosura, é tirar justamente a sua beleza, os seus enfeites. Falando sobre o dia do Senhor, o profeta Zacarias louva a Deus pela beleza dos fiéis que serão salvos. Vai para Zacarias, capítulo 9, versículos 16 e 17. Falando sobre o povo de Deus no futuro. Zacarias 9, versículo 16 e 17. Eles brilharão em sua terra como joias numa coroa.
Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes fortes, e o vinho novo fará florescer as moças. Com a descrição do povo de Deus no futuro. Beleza, vida, saúde, é o que nós estamos vendo. Deus usa todas essas figuras para nos mostrar a bênção dele para o seu povo. A beleza de uma mulher que se enfeita é usada até para apresentar a imagem de elementos espirituais que são centrais para os cristãos. Em uma analogia, por exemplo, com o casamento, Paulo diz que a obra de Jesus nos lavou para que sejamos apresentados diante de Deus como uma mulher, como uma noiva, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem qualquer outro defeito. O que esse texto está nos dizendo é que a noiva de Cristo, no seu encontro com o Senhor, ela é bela, ela é gloriosa. Ela vai se encontrar com o Senhor Jesus, e a imagem e a figura, para que possamos entender o que ele está dizendo, é a figura de uma mulher sem ruga e sem mácula. E isso representa certamente a vida de santidade. A parte exterior para ilustrar a parte interior. Olha a beleza disso. A beleza de uma mulher é usada nessa analogia daquilo que Cristo veio fazer conosco na sua obra na cruz. Na descrição de Apocalipse, na Nova Jerusalém, uma noiva ataviada com seus enfeites representa a beleza de nossa futura habitação. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Uma mulher bela, arrumada, pronta, preparada para o seu marido. Por fim, apenas uma observação. As Escrituras também registram o caso de mulheres que se embelezaram a fim de praticar pecados. Nós temos a beleza apontando para a santidade, apontando para um Deus que ama a matéria, mas, por outro lado, nós temos alguns exemplos do uso da beleza para um fim que não glorifica a Deus. É o caso, por exemplo, de Jezabel. Em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, o texto diz que ela pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. E nós sabemos que essa mulher era terrível, nós sabemos qual era a sua grande intenção. Nós temos também uma referência em Ezequiel 23, 40, para se referir à prostituição espiritual de Israel. Em Ezequiel 23, versículo 40 é dito: quando eles chegaram, vocês tomaram banho, pintaram os olhos e colocaram suas joias mais finas para recebê-los. Um outro exemplo, Provérbios 7:10, que vai falar da mulher adúltera com roupas provocantes. O que nós podemos concluir para encerrarmos essa mensagem? O enfeite e a aparência não possuem a qualidade intrínseca. No Antigo Testamento, a beleza e os adornos aparecem tanto em contextos positivos quanto em contextos negativos. Deus se interessa pela beleza. E eu quero encerrar dizendo para os homens e para as mulheres de Deus: nós não podemos negligenciar a nossa parte exterior. A nossa parte exterior fala muito da nossa parte interior. Nós não podemos ser idólatras da estética, idólatras da aparência, escravos do corpo. Isto
nós precisamos sempre estar atentos. Mas cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa beleza, isso aponta, inclusive, para a sua saúde mental e física. Já percebeu que quando uma pessoa está com um problema psicológico, um problema de saúde, ela não consegue se arrumar? Ela não tem prazer para isso? Nós temos motivação para cuidar do nosso corpo. Deus. Nosso Deus é um Deus que ama a beleza. O nosso Deus é um Deus que valoriza a graciosidade. Nós não precisamos ter uma visão tão opaca, pequena e legalista desta área, desde que sejamos equilibrados. Pastor, com essa mensagem, todo mundo então agora só vai querer saber de beleza e de estética, de maquiagem, de academia? A série continua, aguarde. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo teu povo, obrigado por esse tempo de concentração, desenvolvimento teológico, obrigado pela habilitação que o Senhor nos dá, e obrigado, Senhor, por libertar o teu povo de cativeiros construídos e criados por pessoas que às vezes têm até uma boa intenção espiritual, mas não têm o verdadeiro conhecimento da tua palavra. Estão criando uma caricatura do cristianismo e acabando com a liberdade em Cristo que temos. O teu povo é belo, criado por ti. O Senhor criou o nosso corpo e deseja que sejamos bons mordomos dele. O Senhor deseja que possamos desenvolver o nosso corpo para a tua honra e glória. De maneira, Senhor, que percebemos nas Escrituras pessoas que se enfeitaram e utilizaram sua beleza de uma maneira pecaminosa. Que esse não seja o nosso caso, mas que também não caiamos no extremo de acreditar que precisamos estar reclusos a esta bipolaridade que foi criada dentro do cristianismo nos primeiros séculos. Que nós possamos, ó Deus, entender que devemos viver o nosso melhor para o Senhor, dar o nosso melhor para Ti, porque o Senhor, inclusive, pode querer usar nossa saúde e nossa beleza para que o Teu reino cresça. Que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar a ter a verdadeira perspectiva e a perspectiva equilibrada das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos encerrando o nosso culto, vamos ter um pós-lúdio agora. Lembrando aos amados, teremos cantina após o culto e lembrando aos amados que no próximo final de semana a nossa igreja estará fechada, certo? Nosso tempo, os irmãos possam aproveitar esse tempo para estar com a família, viajar, mas tenham cautela, tenham cuidado, é um período realmente bem perigoso, não é um período para a gente poder ficar aí de bobeira, então tenham bastante cuidado. Estejam orando por mim. Vou estar viajando com a minha família para Campina Grande, vou estar em conferência os 4 dias, 6, 7 mensagens, mensagem de manhã, mensagem de noite. Ore por mim, ore por minha saúde, para que eu consiga cumprir essa missão e abençoar lá. Algumas igrejas estarão reunidas e vão fazer esse retiro e eu serei o preletor. Preciso da oração da amada igreja, tá bom? Deus abençoe. Após o pós-lúdio, nós estamos encerrados.